A gente fala agora sobre o tema, sobre a vaza-toga. O jornalista americano Michael Shellenberger divulgou um dossiê que revela uma força-tarefa ilegal do Supremo Tribunal Federal para perseguir manifestantes dos atos do 8 de janeiro. Documentos e mensagens mostram que o ministro Alexandre de Moraes criou um procedimento para investigar perfis nas redes sociais e assim justificar as prisões. Realmente essa é a continuação da vaza-toga anteriormente, mas os documentos são novos e eles revelam que o STF criou, como você explicou, uma força-tarefa secreta e ilegal que usou as postagens de redes sociais dos manifestantes não violentos de 8 de janeiro como justificar investigações e prisões. E os arquivos do 8 de janeiro, eles fornecem evidências do que o ministro Moraes processou excessivamente os manifestantes para inflar as alegações de atividade criminosa e legitimar a afirmação de Lula que o tumulto foi uma tentativa coordenada de golpe. Então aqui a gente acha que esses arquivos são o chave para entender o teatro que eles criaram no 8 de janeiro, para dar essa percepção. Porque é muito, como vocês sabem, é muito significativo, porque a acusação de golpe é a justificativa de Moraes para impedir Bolsonaro de falar com a imprensa e para exigir que ele permaneça em casa durante a maior parte do tempo. As vítimas eram coisas incríveis. Eu acho que o caso que me toca muito é a situação de uma mulher muito velha, uma avó, que se chama Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso judicial, mesmo com a certidão corrigida, porque o que aconteceu é que ela foi erroneamente sinalizada como positiva. Não era positiva, mas minutos depois, a equipe ilegal percebeu que havia confundido ela com outra pessoa e alterou sua classificação para negativa. E mesmo com essa certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave, né? Ela era muito doente. Então, eu achei uma coisa incrível. Muita gente sabe essa expressão de Joseph Stalin. Ele disse: "Mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime." E o que quer dizer? Quer dizer que se o governo de Stalin, comunista de Rússia, se eles queriam prender uma pessoa, eles podiam só inventar uma causa, não precisava de evidência, não precisava de um processo, só podia declarar uma pessoa criminal e pôr eles e prender eles. Eu achei a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Agora, Moraes e o STF não funcionava com a lei. Eles funcionavam fora da lei e também numa situação de projeção psicológica. Eles estão acusando o Bolsonaro, os bolsonaristas, da coisa exata do que eles estão fazendo, que é um golpe do Estado. O trabalho para a reportagem era de David Agape e Eli Vieira e minha colega Alex Gutentag. Eu só publiquei. Obviamente, queríamos que os brasileiros publicassem primeiro, mas ninguém tinha coragem, e pode ver por quê. Tem um ditador judicial em Moraes, ele está prendendo pessoas sem razão, sem justificação. Então, eu acho por isso que nossa fonte não quer ser público. Houve o artigo grande de Public.News e também um relatório em inglês e em português que a gente publicou por nosso ONG, que se chama Civilization Works. Quer dizer, Shellenberger, você está trazendo o caso de uma mulher que o ministro Moraes tinha um pedido ali de soltura, mas ele segurou porque ele queria antes fazer uma varredura nas redes sociais dessa pessoa para decidir, conforme a conduta dela nas redes sociais, se soltava ou não, é isso? Exatamente. São as pessoas que eles prendiam durante o 8 de janeiro ou 9 de janeiro e eles decidiram como tratar utilizando as postagens de redes sociais. É loucura. Criminalizando o crime de opinião. Criminalizando o crime de opinião. Exatamente. Deixa eu passar. É direito de George Orwell, 1984. Suas opiniões são corretas, positivos, negativos, e aí decidiram se prenderiam ou não. O que você achou mais absurdo nesse material e como você está explicando o que está acontecendo no Brasil para os americanos? Oi, Ana, tudo bem?
Eu achei uma coisa muito triste que eu senti muito. É uma conversa entre o juiz Ayrton, que se chama, e Eduardo Taliaferro. Aqui está. Ayrton, o juiz, disse: despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito à prisão. E depois vários emojis de como, uma brincadeira. Eduardo Taliaferro respondeu: grande abraço, mestre. E Marco Aurélio disse: que valeu, Ayrton, abraço. Agora, eles estão, é como você está no bar, né? Você está no clube, falando com amigos sobre as vidas de pessoas. Vidas de pessoas, até uma mulher de 74 anos que se virou muito doente bom, todo mundo sabe da situação de Cleison, uma pessoa que morreu, e eles estão falando que como ele é desculpa, meu português é tão ruim, mas para mim, eu observei como uma desumanização. Como em inglês, dehumanization. E esse tipo de dehumanization, desumanização, não sei a palavra, mas rouba a humanidade de seus cidadãos brasileiros. Uma coisa, quando isso acontece, você deve sentir chocado, eu acho. Por quê? Porque esse processo de roubar a humanidade de outras pessoas em seu país vem antes de perseguir eles. É uma maneira de virar uma pessoa humana, um ser humano, a um animal, e para destruir a pessoa. Eu acho uma coisa muito sadística, tem um efeito no soul da pessoa, o alma da pessoa, que eu acho muito séria, né? E criar uma situação de violência, né, de perseguição. E eu senti muito triste quando eu li isso. Eu achei um momento muito triste para o Brasil, para ver o juiz expressar esse tipo de atitude. Eu li hoje a imprensa internacional, sobretudo americana, e ainda há alguns veículos, alguns europeus também, que parecem que não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Você que é alguém de origem americana, obviamente fala inglês, quando você é abordado por esses jornalistas, eles ainda têm muitas dúvidas do que está acontecendo no Brasil, do absurdo de afrontar a própria Constituição, que é o que está acontecendo aqui, de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos mais básicos das nossas leis, não das leis americanas, as nossas eram suficientes. Você tem dito o que quando esses jornalistas americanos lhe abordam para tentar entender, ou se é que eles lhe procuram, para tentar entender o que está acontecendo no Brasil? A verdade é que a mídia internacional é mesmo da mídia brasileira. É totalmente irresponsável. Totalmente brainwashed. É propaganda total, desinformação total da mídia internacional. Eles são elites, eles não cuidam para as pessoas, não amam seus próprios cidadãos. E eu acho que é desinformação, realmente, o que eles estão comunicando, falando como era uma coisa certa, que era um golpe tentativo, mas o mundo sabe que é uma coisa muito séria prender o ex-presidente e o cara que pode concorrer, agora não pode concorrer, mas pode ser presidente de novo. Todo mundo vê Bolsonaro e Trump como o paralelo, e aqui resolveu com o Trump ser reeleito. Então, é impossível não ver a situação no Brasil com a perspectiva de tudo que já aconteceu aqui.